Meu nome é Ana, e por muito tempo eu fui apenas a faxineira. Assim me chamavam, assim me viam, assim me tratavam. Não importava que eu tivesse uma vida além do uniforme azul, que eu tivesse estudado, que eu tivesse sonhos, que eu tivesse a capacidade de falar 4 línguas diferentes. Para eles, eu era apenas a mulher que limpava o chão, e a cada vez que alguém me chamava de a faxineira, eu sentia como se apagassem não só o meu nome, mas também minha história. Todos os dias começavam do mesmo jeito. O despertador tocava às 5 da manhã e eu me levantava em silêncio para não acordar minha filha. Ela dormia em um quarto pequeno, com paredes descascadas, mas cheias de desenhos que ela mesma fazia. Eu olhava para aqueles papéis colados na parede e me lembrava por que continuava. Enquanto o café esquentava no fogão antigo, eu ajeitava meu uniforme que já estava gasto de tanto ser lavado. Azul claro, simples, com um crachá que dizia apenas Ana, Serviços Gerais. Aquele crachá era como um selo que me colocava em uma categoria invisível. Pegava 2 ônibus lotados até o centro. O prédio da empresa era todo de vidro, brilhante e imponente. Eu o olhava todos os dias e pensava como podia um lugar refletir tanto a luz do sol e, ao mesmo tempo, não refletir nada sobre quem eu realmente era. Entrava sempre pela porta de serviço, porque a porta principal era reservada para os que importavam: os homens de terno, as mulheres de salto, os jovens estagiários que se achavam importantes por carregarem pastas. Eu passava pelos seguranças e eles nem levantavam a cabeça. Invisível. E então começava a minha rotina. Limpar os corredores, os banheiros, as salas de reunião, recolher lixo, passar pano, tirar pó. Era como uma coreografia silenciosa. Eu varria, aspirava, ajeitava cadeiras, limpava vidros. Enquanto isso, os outros passavam por mim como se eu fosse parte do mobiliário. Às vezes nem desviavam o corpo, simplesmente esbarravam, como se eu não existisse. Eu engolia o nó na garganta e seguia. O que mais doía não era só a indiferença, mas as risadas. Sempre havia risadinhas. Uma vez, enquanto limpava a sala de reuniões, 2 funcionários entraram discutindo em inglês. Eu entendi cada palavra. Eles estavam tentando se expressar, errando feio, misturando frases, inventando termos que não existiam. Eu, no impulso, disse: se quiserem, eu posso ajudar. O contrato que vocês estão comentando fala sobre... Não terminei. Eles pararam, me olharam e caíram na risada. Um deles disse: meu Deus, a faxineira fala inglês agora. Daqui a pouco vai querer ser diretora. O outro completou: vai limpar o chão, Ana. Isso sim você sabe fazer. E riram mais alto, saindo da sala sem sequer olhar para trás. Meu rosto queimava. Apertei o pano nas mãos até encharcá-lo com minhas próprias lágrimas. Mas não chorei ali. Esperei a sala ficar vazia. Esperei o silêncio voltar. E só então deixei as lágrimas escorrerem. Naquele dia, enquanto continuava a limpar, pensei em como era irônico. Eles riam de mim por falar inglês, sem saber que cada palavra que aprendi teve um preço alto. Eu não nasci em berço de ouro. Meu pai trabalhava em construção, minha mãe era costureira. Cresci sabendo que estudo era luxo, mas sempre tive uma sede dentro de mim. Queria entender o mundo além das fronteiras do bairro onde nasci. Aos 18 anos, consegui um trabalho como babá em uma casa de estrangeiros. Foi lá que aprendi inglês e espanhol, ouvindo, repetindo, errando, me arriscando. Mais tarde, estudava francês à noite em livros velhos de sebo. E o alemão, esse eu aprendi sozinha, com dicionários emprestados, vídeos na internet, cadernos cheios de anotações. Eu acreditava que tudo isso faria diferença um dia. Mas naquele prédio, nenhum idioma importava. O único idioma que valia era o da hierarquia. Quem está em cima manda, quem está embaixo obedece. Meu chefe era o pior. Ele não precisava falar muito. O jeito como me olhava já dizia tudo. Para ele, eu não passava de um detalhe. Uma vez me viu lendo um livro em francês no intervalo. Ele parou, pegou o livro da minha mão e disse: você acha que isso vai te levar a algum lugar? Ana, para você, saber francês ou saber varrer o chão é a mesma coisa. Vai continuar sendo faxineira Rio. E devolveu o livro como quem joga algo inútil no lixo. Voltei para casa naquele dia sem fome. Guardei o livro debaixo do travesseiro e chorei em silêncio para minha filha não ouvir. O mais difícil não eram as palavras duras, mas a indiferença. Segurar a porta para alguém e não receber nenhum obrigado. Recolher o lixo debaixo das mesas enquanto digitavam, sem que ninguém parasse para perceber que havia uma pessoa ali. Eu me sentia como um fantasma.
presente, mas inexistente. Mesmo assim, dentro de mim algo queimava. Eu sabia que tinha mais. Eu sabia que, de alguma forma, meus estudos, minhas noites em claro, minhas lágrimas, não seriam em vão. Mas eu não fazia ideia de como. Foi numa terça-feira que tudo mudou. Estava limpando a sala de reuniões depois de uma apresentação. Havia copos de café pela metade, guardanapos sujos, papéis jogados. Enquanto recolhia o lixo, um maço de folhas amassadas no cesto chamou minha atenção. Normalmente eu apenas jogaria fora. Mas algo naquela capa me fez parar. Eram letras diferentes, acentos que reconheci de imediato. Alemão. Meu coração disparou. Peguei as folhas discretamente, alisei com cuidado e comecei a ler. Era um contrato, uma proposta internacional, um acordo milionário. Mas no topo da primeira página, rabiscado em português, estava escrito incompreensível. Eles não tinham entendido. Jogaram fora. Naquele instante, minhas mãos tremiam. Eu sabia. Aquele papel poderia ser minha chance. Não apenas minha, mas a chance de mudar o rumo de toda a empresa. Passei a noite em claro. Enquanto minha filha dormia, eu traduzi cada cláusula, cada detalhe. Escrevi notas em português, cruzei informações com o pouco de internet que conseguia acessar. Eu sabia que estava diante de algo grande. Mas dentro de mim também havia medo. Medo de que, se eu mostrasse, ririam de mim de novo. Medo de que me humilhassem. Medo de que ignorassem. Mas havia também uma chama, aquela mesma que me fez aprender línguas sozinha, que me fez não desistir. Nos dias seguintes, tentei falar com o chefe. Entreguei o papel traduzido. Ele riu na minha cara. Você entende de contratos internacionais agora, Ana? Faxineira virou advogada? Vai limpar o chão. O riso ecoou pela sala. Alguns funcionários riram junto. Eu me senti pequena. Guardei o documento comigo, esperei e continuei. A crise começou pouco tempo depois. Clientes se afastaram, os boatos de falência surgiram, os corredores antes movimentados ficaram tensos. Colegas começaram a ser demitidos. Eu observava em silêncio. Sabia que tinha algo em mãos. A solução estava no lixo. Naquele momento, eu compreendi. Talvez ninguém me enxergasse. Talvez ninguém acreditasse. Mas eu sabia. Estava preparada. O destino não se importa com cargos. O destino se importa com preparo. E eu estava preparada. Naquela noite eu não consegui dormir. Deitei, fechei os olhos, mas a mente não parava. O papel em alemão parecia brilhar dentro da minha bolsa, como se fosse um tesouro escondido que ninguém percebeu. Minha filha respirava tranquila ao meu lado, e eu pensava no futuro dela. Quantas vezes sonhei em dar uma vida diferente, mas todas as vezes a realidade me empurrava para baixo. Agora, diante de mim, havia uma chance. Eu não sabia ainda como, mas sabia que aquele documento podia mudar tudo. Acendi a luz fraca da cozinha e sentei com o papel na mesa. Peguei meus cadernos antigos de estudo de alemão, cheios de anotações rabiscadas, traduções mal feitas, frases repetidas 10 vezes. Respirei fundo e comecei a traduzir. A cada parágrafo, eu sentia o coração acelerar. Era uma proposta séria, concreta, de uma empresa estrangeira que queria investir milhões. Eles estavam oferecendo uma parceria que poderia colocar a empresa em outro patamar. E meus colegas, os mesmos que riram de mim, tinham jogado aquilo no lixo porque não entenderam uma palavra. Eu lia, traduzia, escrevia em português. Conferia. O relógio avançava. 2 da manhã, 3, 4. Eu sabia que em poucas horas teria que levantar, colocar o uniforme e voltar para os corredores onde ninguém me via. Mas não conseguia parar. O sono não vinha. A cada frase traduzida, eu me sentia menos faxineira e mais alguém que estava prestes a fazer uma descoberta. Quando o dia amanheceu, meus olhos estavam pesados, mas meu coração estava aceso. Entrei na empresa como sempre, pela porta de serviço, mas dentro de mim havia um segredo. Ninguém sabia que a faxineira tinha em mãos um contrato que valia milhões. Nos dias seguintes, aproveitei cada intervalo, cada minuto escondida na copa para avançar na tradução. Carregava os papéis escondidos na bolsa, com medo que alguém os jogasse fora de novo. Enquanto passava pano nos corredores, minha mente estava em outro lugar, traduzindo termos jurídicos, tentando encontrar a melhor forma de explicar. Foi então que decidi mostrar. Reuni coragem e fui até a sala do meu chefe. Ele estava cercado de papéis, com cara de quem não dormia direito. Bati na porta, hesitante. Ele levantou os olhos e suspirou impaciente. O que foi, Ana?
A faxina já terminou? Eu tremia, mas estendi o papel. Senhor, encontrei esse contrato. Está em alemão. Eu traduzi e... acho que é importante. Eles querem investir aqui, é um valor muito alto. Ele pegou o papel com desdém, folheou sem interesse e riu. Riu alto, como sempre fazia quando queria me encolher. Você entende de contratos agora? Faxineira tradutora? Isso aqui é coisa séria, Ana. Não tem nada a ver com você. Quer dar palpite, é? Volte a limpar o chão, que é para isso que você serve. Jogou o papel sobre a mesa como se fosse lixo. Senti meu rosto arder. Os olhos marejaram, mas não chorei. Segurei firme, engoli o orgulho e recolhi o papel de volta. Ele já tinha decidido que não valia nada, mas eu sabia o que tinha lido. Eu sabia o peso daquelas palavras. Saí da sala com o coração em pedaços, mas com a convicção de que não podia desistir. Na copa, uma das secretárias cochichou com outra. Olha só, a Ana agora quer ser advogada. Daqui a pouco ela senta na mesa de reuniões. Risadinhas ecoaram. Eu baixei a cabeça, lavei minha caneca e saí em silêncio. O uniforme pesava sobre mim como correntes. À noite, deitada na cama, encarei o teto. As palavras dele ainda ecoavam. Para isso, você serve. Eu me perguntava quantas vezes na vida tinha ouvido algo parecido. Professores que diziam que eu não chegaria a lugar nenhum, vizinhos que riam quando me viam estudando idiomas sozinha, patrões que me tratavam como se eu fosse parte do chão. Mas, ao mesmo tempo, cada palavra de desprezo me empurrava ainda mais para frente. Continuei trabalhando na tradução. Fiz anotações em inglês e espanhol também, para garantir que pudesse explicar a qualquer um. Quanto mais eu lia, mais entendia. Era um contrato sólido, uma oportunidade real. Eles estavam cegos demais para ver. Os dias foram passando e a empresa começava a dar sinais de crise. Boatos de perda de contratos, atrasos em pagamentos, reuniões tensas nos corredores. Eu ouvia conversas enquanto limpava. Se não aparecer um investidor, estamos acabados. Os números não fecham. O presidente está desesperado. Cada frase dessas era como um sinal. A solução estava comigo, escondida na minha bolsa, rabiscada em cadernos velhos. Eu só precisava de uma brecha. Uma semana depois, tentei de novo. Esperei meu chefe sair da sala e deixei a tradução sobre a mesa dele, com uma nota discreta. Leia, é importante. No dia seguinte, o papel estava no lixo. Nem sequer me chamou. As humilhações continuaram. Um dia, enquanto eu limpava o corredor, ouvi ele falando com outros diretores. Imaginem, a faxineira achando que pode salvar a empresa com dicionário. É o fim do mundo. Todos riram. Eu fiquei ali, ajoelhada no chão, esfregando uma mancha que já nem existia, fingindo que não ouvia. Mas por dentro, uma decisão crescia. Eu não precisava que eles acreditassem em mim agora. Eu só precisava esperar o momento certo. E eu sabia que esse momento viria. Enquanto isso, continuei levando o contrato para casa todas as noites, estudando cada detalhe, memorizando cláusulas, prevendo perguntas que poderiam me fazer. Transformei o documento em uma apresentação organizada, com tradução completa. Escrevi com a mesma dedicação com que sempre esfreguei aqueles corredores. Minha filha às vezes acordava de madrugada e me encontrava na mesa escrevendo. Mãe, você não vai dormir? Eu sorria, acariciava o cabelo dela e dizia, ainda não, meu amor. A mamãe está preparando algo grande. Ela acreditava em mim, e talvez fosse só isso que eu precisava para continuar. As semanas seguintes foram de tensão. A crise da empresa se aprofundava. Demissões começaram. Colegas choravam nos corredores. O medo tomava conta. E eu sabia. A solução ainda estava no lixo, mas eu estava pronta para resgatá-la. Eu já não era só a faxineira invisível. Eu era a única que entendia a chave que poderia mudar tudo. E naquele silêncio de corredor, com um uniforme pesado e as mãos cheias de poeira, eu prometi a mim mesma. Não importa quanto riam de mim, não importa quantas vezes me joguem para baixo, eu vou esperar a hora certa. E quando essa hora chegar, eles não vão poder me ignorar. Os dias começaram a ficar mais pesados dentro da empresa. Não era só o cansaço físico de limpar os mesmos corredores, varrer as mesmas salas, esfregar os mesmos banheiros, era o peso invisível que estava no ar. As pessoas já não conversavam alto como antes. Os sorrisos forçados desapareceram. Até o som dos saltos apressados no piso frio parecia mais contido. A crise já não era boato, era realidade. Eu sentia na pele, via nos olhos das pessoas. O medo estava em cada canto. Eu ouvia enquanto limpava. Os estagiários cochichavam na copa.
Eles vão cortar metade do pessoal. A recepcionista comentava ao telefone. Os clientes estão rescindindo contratos. Até os diretores, que normalmente falavam em tom seguro e arrogante, agora discutiam alto, batendo pastas na mesa, usando palavras como falência e desespero. E eu ali, esfregando, recolhendo lixo, arrumando cadeiras, invisível como sempre. Mas dentro da minha bolsa, guardado em pastas improvisadas, estava o que ninguém mais tinha: a tradução daquele contrato que todos ignoraram. Eu carregava comigo todos os dias, como quem carrega um segredo que queima por dentro. Decidi tentar de novo. O desespero deles era a brecha que eu precisava. Esperei o dia em que todos os diretores se reuniram na grande sala, aquele salão imenso, com mesa de vidro comprida, cadeiras estofadas, projetor ligado. Eu estava lá para limpar antes da reunião começar, mas em vez de sair discretamente, fiquei por perto com os papéis nas mãos. Quando começaram a chegar, fui tomada por uma coragem que eu mesma não sabia de onde vinha. Respirei fundo, segurei a pasta com força e bati levemente na mesa. Eu preciso falar uma coisa. O silêncio caiu por um segundo, mas logo as risadas vieram. Um dos diretores comentou: "A faxineira agora quer dar opinião em reunião de diretoria?" Outro completou: "Ela deve querer uma promoção para assistente de idiomas." Meu chefe me olhou com aquele sorriso de canto que eu conhecia bem. "Ana, quantas vezes eu já te disse para não se meter no que não é da sua conta? Estamos tentando salvar a empresa, e você vem com o quê? Receita de limpeza?" Risos ecoaram pela sala. Meu coração batia tão forte que eu pensei que todos pudessem ouvir. Mas mesmo tremendo, abri a pasta e coloquei os papéis sobre a mesa. "Esse contrato em alemão, vocês jogaram no lixo." Eu traduzi. "É uma proposta de investimento milionário. Se vocês lerem, vão ver que..." Não terminei. Ele me interrompeu. "Basta, Ana. Isso já passou do limite. Você não tem ideia do que está falando. Achou umas palavras em alemão no Google Tradutor e acha que pode salvar a empresa? Isso é patético." Ele pegou os papéis, ergueu no ar e deixou cair no chão, espalhando minhas páginas pelo carpete limpo que eu mesma havia esfregado naquela manhã. "Aqui é o lugar das pessoas que entendem de negócios. Você não." Os diretores riram. Alguns balançaram a cabeça com desdém. Uma das secretárias que estava servindo café olhou para mim e murmurou: "Que vergonha." Eu senti o rosto em chamas, as lágrimas queimando os olhos. Abaixei para recolher as folhas, e a cena ficou gravada na minha memória. Eu de joelhos, juntando uma a uma as páginas que tinha passado noites inteiras traduzindo, enquanto eles olhavam de cima, rindo. Saí da sala sem dizer mais nada. No corredor, as lágrimas finalmente caíram. Mas em vez de me destruir, aquela humilhação acendeu ainda mais a chama dentro de mim. Eles não sabiam, mas cada riso era como gasolina no fogo da minha determinação. Continuei trabalhando como sempre. Segui limpando, invisível. Mas agora, todo gesto meu vinha acompanhado de uma voz interna que repetia: "Eles estão errados. Você sabe o que tem em mãos. Espere, a hora vai chegar." E a crise só piorava. Clientes importantes cancelaram contratos. Os jornais começaram a noticiar. Funcionários eram demitidos em grupos. Os corredores ficaram mais vazios. As mesas começaram a se acumular de poeira, porque não havia mais gente para usá-las. A cada dia, o clima era mais sombrio. Um dia, enquanto limpava o hall de entrada, vi meu chefe saindo de uma reunião com a testa suada, falando alto ao telefone. "Se não fecharmos com alguém até o mês que vem, acabou. Estamos mortos." Ele desligou com raiva, chutou a porta e passou por mim sem me ver. Mais uma vez, invisível. Mas eu vi, eu ouvi, e confirmei dentro de mim. A solução ainda estava comigo. Comecei a escrever versões simplificadas da tradução. Fiz resumos em português claro, resumi cláusulas em tópicos, preparei uma apresentação como se fosse para um leigo. Passei a andar com esses papéis dobrados no bolso do uniforme. Sabia que uma hora alguém teria que me ouvir. Mas a humilhação ainda não tinha acabado. Numa sexta-feira, me pediram para limpar a sala de reuniões depois de uma coletiva interna. Quando entrei, ouvi alguém dizer: "Imaginem se a empresa dependesse da faxineira para se salvar." Já era risadas. Eu fingi que não ouvi, mas por dentro sangrei. Recolhi os papéis jogados nas mesas e, entre eles, encontrei relatórios que falavam em demissões em massa. Eles planejavam cortar mais de 100 funcionários. Vi nomes conhecidos, pessoas que me cumprimentavam todos os dias, algumas até que dividiam lanche comigo. Meu estômago revirou. Eu não podia deixar isso acontecer. Naquele dia decidi:
Se eles não iam me ouvir diretamente, eu ia encontrar outra forma. Eu já não tinha mais nada a perder. E se o mundo inteiro resolvesse rir, que risse. Mas eu não ia desistir. A humilhação pública que sofri naquela sala me marcou como ferro em brasa, mas também me deu algo que eles jamais poderiam apagar: a certeza de que eu não era apenas a faxineira. Eu era a única que entendia o que podia salvar todos eles. A cada semana que passava, a empresa parecia afundar mais. O que antes eram apenas boatos nos corredores, agora se tornava concreto diante dos meus olhos. Demissões aconteciam todos os dias. Primeiro foram os estagiários, depois funcionários antigos, gente que trabalhava ali há anos. Eu limpava as mesas vazias e sentia o eco da ausência. Pastas abandonadas, fotos de família esquecidas em gavetas, canecas ainda com cheiro de café. Cada mesa desocupada era um silêncio a mais nos corredores, e o silêncio doía. As pessoas que restavam andavam cabisbaixas. Os olhares eram pesados, ninguém mais falava de futuro, ninguém ria nos intervalos. Até as piadinhas sobre mim diminuíram, não porque de repente me respeitassem, mas porque ninguém mais tinha ânimo para rir de nada. Era como se uma sombra tivesse tomado conta daquele prédio de vidro, que agora já não brilhava como antes. E eu ali, com o mesmo uniforme gasto, passando pano nos mesmos corredores, mas carregando dentro da bolsa a tradução que poderia mudar tudo. Eu sabia. Eu tinha certeza, mas ninguém queria me ouvir. As palavras do meu chefe ainda ecoavam. Você só serve para limpar. Talvez fosse verdade para ele, mas eu sabia que não era toda a verdade sobre mim. Uma tarde, enquanto limpava a copa, ouvi duas secretárias conversando baixinho. Ele disse que se não entrarem investidores até o mês que vem, acabou. Não tem mais como segurar. A outra respondeu: mas quem vai investir numa empresa que já está afundando? Ninguém. Elas suspiraram, e uma delas enxugou discretamente os olhos. Saí dali com o coração pesado, mas também com a convicção reforçada. O que elas não sabiam é que o investidor já tinha batido a porta. Eles só não souberam ouvir. Na semana seguinte, a cena foi ainda pior. Reuniões tensas atrás de portas fechadas, gente saindo com caixas nas mãos, tentando disfarçar as lágrimas. Uma colega do setor de limpeza, minha amiga de conversas rápidas no intervalo, foi chamada pelo RH e não voltou mais. Corte de custos, disseram. Ela tinha 3 filhos pequenos. Passei a noite pensando neles, no que comeriam, em como ficariam. A crise já não era apenas sobre números, era sobre pessoas. Pessoas de verdade, com famílias, sonhos, contas para pagar. E o mais cruel era saber que a solução estava ali, nas minhas mãos, e que ninguém queria ver. Um dia, ao entrar na sala de reuniões para arrumar depois de um encontro dos diretores, encontrei um papel esquecido sobre a mesa. Era um relatório interno. Li discretamente e senti um nó no estômago. Plano de contingência, fechamento parcial da empresa. Eles estavam cogitando encerrar quase metade das operações. Eu engoli seco. Isso significava centenas de pessoas na rua. Enquanto recolhia os copos e jogava fora os guardanapos, ouvi vozes altas vindo do corredor. A porta estava entreaberta, e eu não resisti em escutar. Era meu chefe, discutindo com outro diretor. Você não entende? Não temos saída. Sem investimento, estamos mortos. O outro retrucou. E de onde você acha que vai aparecer esse investimento agora? Não existe milagre. Eu segurei o ar. Eles não tinham ideia do quão perto estavam de perder algo que já havia chegado e que eles mesmos tinham jogado fora. Naquele dia, voltei para casa com um peso ainda maior. Minha filha percebeu. Mãe, você está triste? Eu sorri sem forças. Não, amor. Só cansada. Mas por dentro eu queimava. Ela não merecia ver a mãe desistir. Passei aquela noite relendo tudo de novo. Traduzi outra vez do alemão para o português, depois para o inglês, depois para o espanhol, como se precisasse provar a mim mesma que não estava sonhando. Não era invenção minha, era real. O contrato estava ali, claro, oferecendo milhões em investimento, pedindo apenas resposta. E ninguém tinha visto. Comecei a preparar um dossiê mais organizado. Usei pastas que comprei em uma papelaria barata, dividi por cores, escrevi resumos em folhas avulsas. Fiz tabelas simples mostrando os valores, as vantagens, os prazos. Eu me preparava como se fosse apresentar a maior prova da minha vida. Porque, de certa forma, era. Na empresa, a tensão chegava ao limite. Os boatos agora eram certezas. No fim do mês, metade será cortada. O banco não vai renovar a linha de crédito. Estamos com dias contados.
As pessoas mal conseguiam trabalhar. Eu via olhares perdidos, via mãos tremendo ao digitar, via gente chorando escondida no banheiro enquanto eu limpava. E no meio de tudo isso, eu, a invisível, segurava a solução. E me perguntava todos os dias: quando vai ser a hora certa? O momento de maior dor veio numa manhã de segunda-feira. Logo cedo, anunciaram em voz alta que 40 pessoas seriam desligadas naquele dia. O clima era de velório. Eu vi pessoas abraçando colegas, vi caixas sendo preenchidas às pressas, vi lágrimas escorrendo. Um dos seguranças que sempre me cumprimentava foi embora com os olhos vermelhos. Enquanto isso, meu chefe passava pelos corredores com o celular colado ao ouvido, gritando, gesticulando, tentando segurar o que já parecia impossível. Eu limpava, mas sentia a raiva ferver dentro de mim. Como ele podia andar de cabeça erguida dizendo que não havia solução, quando eu sabia que havia? Naquele mesmo dia, decidi. Eu não ia esperar mais. Se não queriam me ouvir por bem, eu ia encontrar outro jeito. Passei o intervalo da tarde revisando meu dossiê. Cada cláusula traduzida, cada número explicado, cada detalhe preparado. Eu sabia que estava pronta. Mas também sabia que me expor de novo significava correr o risco de mais humilhação. Eles já tinham rido de mim tantas vezes. Já tinham jogado meu trabalho no chão, já tinham me chamado de patética. A dor ainda latejava na memória. Mas ao olhar para as pessoas sendo demitidas, percebi que não se tratava mais de mim. Se eu me calasse, famílias inteiras pagariam o preço. Naquela noite em casa, contei para minha filha. Não tudo, mas parte. Disse que estava trabalhando em algo grande. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de confiança que só uma criança tem. Eu acredito em você, mãe. Você sempre consegue. Aquilo me deu força. Voltei no dia seguinte com a decisão tomada. Eu não seria mais apenas a faxineira invisível. Eu seria a voz que eles não podiam mais calar. A crise tinha explodido. O prédio estava tomado pelo desespero. Era o momento. E eu estava pronta. Eu nunca vou esquecer o dia em que decidi que não iria mais esperar. A empresa já estava em colapso. Os corredores antes cheios agora eram vazios. As mesas que eu limpava com tanto cuidado estavam cobertas de poeira porque não havia mais gente para usá-las. O silêncio era insuportável, só quebrado por vozes tensas vindas das salas de reunião. Demissões em massa já tinham acontecido, amigos tinham ido embora com caixas nas mãos, e a sensação geral era de derrota. Eu via tudo de perto, mas ninguém me via. E, ao mesmo tempo, dentro da minha bolsa, estava aquilo que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Passei a noite anterior revisando tudo mais uma vez. Cada cláusula, cada palavra, cada número. Organizei os papéis em pastas coloridas, fiz anotações de apoio, preparei até exemplos simples para que qualquer pessoa pudesse entender. Eu sabia que a última coisa que eles fariam seria admitir que tinham jogado no lixo um contrato que poderia salvar a empresa. Mas eu também sabia que não podia mais calar. Na manhã seguinte, cheguei mais cedo do que nunca. O prédio ainda estava meio vazio, os seguranças bocejavam e o sol mal começava a bater nos vidros. Entrei pela porta de serviço como sempre, mas dentro de mim a sensação era diferente. Eu não carregava apenas um balde e um pano. Eu carregava a chave que poderia impedir o fim de tudo. Esperei o momento certo. Os diretores se reuniriam no fim da tarde, em uma assembleia com o conselho. Seria a reunião decisiva. Eu sabia disso porque ouvi conversas apressadas na copa, vi agendas sendo preparadas, vi nervosismo em cada rosto. Ali pensei, seria minha hora. Passei o dia como sempre, limpando, recolhendo lixo, varrendo. Mas cada passo meu era acompanhado pela voz interna que dizia: hoje é o dia, hoje eles vão ouvir. Quando a tarde chegou, o clima estava tenso. Vi os diretores entrarem um a um na sala principal, rostos fechados, passos rápidos. Eu deveria estar ali apenas para arrumar as cadeiras e preparar a mesa com copos d'água, mas fiquei. Segurei a pasta contra o peito e esperei. Quando a reunião começou, fiquei perto da porta, ouvindo. Eles falavam sobre dívidas, contratos cancelados, falta de alternativas. O presidente do conselho perguntou: qual é a saída? E o silêncio caiu. Meu chefe tentou justificar, culpou o mercado, culpou o governo, culpou tudo, mas não tinha resposta real. Eu senti minhas pernas tremerem. Era agora ou nunca. Entrei devagar, mas firme. Todos me olharam como se eu tivesse invadido um território proibido. Um diretor franziu a testa. O que ela está fazendo aqui? Meu chefe já ia me expulsar com aquele tom de deboche que eu conhecia bem. Mas eu não deixei.
Segurei a pasta alto e falei com a voz mais firme que consegui. Eu tenho a solução que vocês estão procurando. O silêncio foi absoluto. Eu vi olhares de incredulidade, alguns de raiva, outros de riso contido. Meu chefe riu, claro. De novo, Ana. Você não aprende. Isso aqui é uma reunião séria. Saia já daqui antes que eu... Mas o presidente do conselho levantou a mão. Deixe-a falar. Pelo menos alguém parece ter algo a dizer. Meu coração disparou. Eu respirei fundo, abri a pasta e comecei. Há semanas vocês receberam uma proposta internacional. Estava em alemão. Vocês escreveram que era incompreensível e jogaram fora. Eu traduzi. É uma oferta de investimento milionário que poderia não só salvar a empresa, mas expandi-la. Risos abafados ecoaram. Um dos diretores murmurou. Impossível. Mas o presidente pediu. Mostre. Minhas mãos tremiam, mas eu entreguei as pastas, uma para cada um. Eles folhearam. Eu havia preparado versões resumidas, com números claros, gráficos simples. O silêncio se alongava à medida que eles liam. Eu aproveitei para explicar, como se desse aula. Eles oferecem 10 milhões em troca de uma parceria de 5 anos. Querem expandir para o mercado latino. Tudo está aqui, cláusula por cláusula. Eu traduzi para vocês verem. O ar na sala mudou. De repente, ninguém ria. Meu chefe pegou as folhas com pressa, leu algumas linhas e ficou pálido. Isso não pode ser. O presidente olhou para ele e perguntou. É verdade? Ele gaguejou. Eu achei que não era relevante. Eu continuei, firme. Eles já estão esperando resposta. Só precisam que alguém os leve a sério. Esse contrato poderia ter sido perdido para sempre. Mas eu não deixei. O silêncio agora era pesado. Alguns diretores cochichavam entre si. O presidente se recostou na cadeira e me encarou. Você fez isso sozinha? Eu assenti. Passei noites traduzindo. Usei tudo que aprendi em anos de estudo. Eu sabia que era importante. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Então, ele se levantou. Senhores, se isso for confirmado, estamos diante da salvação da empresa. E foi ela quem trouxe. Meu chefe tentou argumentar, tentou me diminuir outra vez. Mas ela é faxineira. Como podemos? O presidente o cortou. Ela foi mais competente do que todos vocês juntos. Enquanto jogavam oportunidades no lixo, ela pegou e salvou. Isso é o que importa. Senti minhas pernas fraquejarem. Não sabia se chorava, se ria, se corria. Tudo o que passei, todas as noites em claro, todas as humilhações, estavam diante de mim naquele momento. Pela primeira vez, eu não era invisível. Eu era ouvida. Quando saí da sala, minhas mãos ainda tremiam. Eu sabia que aquilo era apenas o começo, mas também sabia que, a partir dali, nada mais seria igual. Quando saí daquela reunião, minhas mãos tremiam como nunca. A pasta parecia pesar toneladas nos meus braços, e meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som dentro da minha cabeça. Eu não sabia ainda o que iria acontecer, mas sabia que algo já tinha mudado. Pela primeira vez, eu não tinha sido silenciada, não tinha sido ridicularizada, não tinha sido ignorada. Pela primeira vez, me ouviram. E essa lembrança eu carregaria para sempre. Nos dias seguintes, a empresa parecia um campo de batalha em reconstrução. As conversas agora eram diferentes. Em vez de boatos de falência, havia murmúrios sobre possibilidades, sobre negociações, sobre reuniões externas. Eu ouvia diretores comentando nos corredores. O contrato é real. A proposta existe mesmo. Não posso acreditar que jogamos isso fora. Alguns desviavam o olhar quando passavam por mim. Outros me encaravam com uma mistura de vergonha e respeito. Eu, que antes era invisível, agora era notada. Meu chefe, aquele que mais me humilhou, parecia andar com uma sombra nos ombros. Ele evitava cruzar comigo. E quando não tinha escolha, falava em tom contido, sem riso. Como se de repente tivesse percebido que não havia mais nada engraçado em me desprezar. O presidente do conselho me chamou para uma conversa reservada. Entrei na sala com o coração disparado. Ele me recebeu de pé, apertou minha mão com firmeza e disse: Você salvou esta empresa, Ana. E eu não falo isso como uma metáfora. Literalmente, sem você, estaríamos fechando as portas. Eu engoli em seco, sem saber o que responder. Ele continuou: Não podemos apagar o que você fez. E não vamos. Queremos você aqui. Não mais como faxineira, mas como parte da diretoria. As palavras ecoaram na minha mente. Parte da diretoria. Eu, que tantas vezes fui chamada apenas de a faxineira, agora ouvia da boca dele que seria diretora.
Por alguns segundos, pensei que fosse um sonho, mas era real. Ele falou de novo, com firmeza. Você fala 4 línguas, você tem visão, você teve coragem. Tudo o que essa empresa precisa agora. É disso que precisamos em cargos de liderança. A partir de hoje, você não limpa mais os corredores. A partir de hoje, você vai sentar à mesa das decisões. Eu chorei. Não consegui segurar. As lágrimas caíram, quentes, molhando minhas mãos. Ele não riu, não zombou. Apenas esperou, em silêncio, com respeito. No dia em que anunciaram oficialmente, a empresa inteira foi chamada para o salão principal. Todos estavam lá. Os que restavam depois das demissões, os diretores, os seguranças, as secretárias. Eu estava de uniforme, ainda sem acreditar. O presidente se levantou e falou em voz alta. Estamos aqui porque, mesmo no meio da crise, encontramos uma saída. E essa saída não veio de onde esperávamos. Ela veio de alguém que vocês conhecem, mas que ninguém enxergava. Os olhares começaram a se virar para mim. Eu senti meu corpo inteiro estremecer. Ele continuou. Ela era invisível para muitos. Mas foi a única que enxergou o que todos ignoraram. Foi a única que teve coragem de agir quando todos desistiam. Quero que recebam com o respeito que merece a nova diretora de Relações Internacionais, Ana. Houve um silêncio profundo, seguido de murmúrios. Vi rostos surpresos, vi bocas abertas, vi alguns sorrindo timidamente. E então, aplausos. Não ensurdecedores, mas suficientes para fazer meu coração acreditar. Aplausos verdadeiros, vindos até mesmo de alguns que antes riram de mim. Troquei o uniforme por um blazer simples, mas para mim parecia uma armadura. Caminhei até a frente com as pernas trêmulas, mas a cabeça erguida. O som dos aplausos me envolvia como um abraço que eu nunca tinha recebido naquele lugar. Eu não era mais invisível. Meu chefe estava na plateia, de braços cruzados, com o olhar pesado. O presidente o chamou. Você tem algo a dizer? Ele hesitou, mas depois suspirou e falou, ainda que com dificuldade. Eu estava errado. Eu ri dela. Eu ignorei. E foi ela quem salvou todos nós. Peço desculpas. As palavras saíram arrastadas, mas saíram. E ouvir isso de quem tantas vezes me feriu foi como fechar uma ferida antiga. A partir daquele dia, minha vida mudou. Passei a ter uma sala, uma mesa, um crachá diferente. Mas mais do que isso, passei a ser ouvida. As reuniões, antes fechadas para mim, agora eram lugares onde minha voz tinha espaço. Eu falava em inglês com parceiros, negociava em espanhol, lia relatórios em francês, respondia e-mails em alemão. Aquilo que tantos desprezaram agora era meu maior trunfo. No primeiro contrato que fechei oficialmente, olhei pela janela da sala envidraçada e lembrei dos dias em que limpava aqueles mesmos vidros por fora, sem nunca ser notada. Agora eu estava dentro. Minha filha chorou quando contei. Não porque não acreditava, mas porque sempre acreditou. Ela disse: Eu sabia, mãe. Eu sabia que um dia iam ver quem você é de verdade. E eu também sabia, no fundo. Sabia que cada noite em claro, cada lágrima escondida, cada humilhação tinha me preparado. Não foi fácil. Doeu, queimou, me fez sangrar por dentro. Mas cada vez que alguém me disse que eu não era nada, eu respondi em silêncio. Vocês ainda vão ver. Hoje, quando caminho pelos corredores, sinto os olhares diferentes. Não são mais de desprezo. Alguns são de respeito, outros de arrependimento, outros ainda de admiração. Mas o que mais importa é que finalmente me enxergam. E toda vez que entro naquela sala de reuniões, ainda sinto um arrepio. Lembro da cena em que recolhi minhas folhas do chão, ajoelhada, enquanto riam de mim. E então lembro do dia em que fui aplaudida no mesmo lugar. Essas memórias convivem dentro de mim, como 2 versões da mesma mulher. A que era invisível e a que ninguém mais pode ignorar. Eu não era só a faxineira. Eu nunca fui só a faxineira. Eu era a mulher que falava 4 línguas, que estudava escondida, que acreditava mesmo quando ninguém acreditava. E agora, todos sabiam. Eles riram de mim porque eu limpava o chão. Mas foi a faxineira quem salvou a empresa.